uma vida que não apontava para a possibilidade de um AVC ou aneurisma. Era a que levava um advogado de Brasília, não fumante, magro, mas muito sensível ao clima de ódio generalizado que se espalha pelo país atualmente. Advogado, casado, pai de um menino, 49 anos. Nunca fumou. Bebida alcoólica só em eventos sociais. Carlos Eduardo Melo Ribeiro levava uma vida dentro dos padrões de normalidade. Nunca tive nenhum quadro que dê uma suspeita de aneurisma ou qualquer outra coisa. Não sou hipertenso, sou magro. No dia 26 de novembro de 2016, um sábado pela manhã, teve o primeiro sintoma de que algo estava errado. Mas eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte, assim do nada. O advogado procurou ajuda médica num hospital de Brasília, onde mora. Foi medicado e liberado assim que a dor cedeu. Passado o efeito do analgésico, a dor voltou. Até o momento que deu uma dor muito forte, como se fosse uma espada atravessando a minha cabeça. De volta ao hospital, Carlos Eduardo iniciou uma bateria de exames. O diagnóstico foi dado 3 dias depois do primeiro sintoma. Foi constatado que eu tinha tido um AVC hemorrágico por conta do rompimento do aneurisma. Uma situação grave, acabei indo rápido, fui encaminhado para a UTI, foi chamado um neurocirurgião e eu fui submetido a um cateterismo para se fazer o que eles chamam de embolização do aneurisma. Até receber alta, foram 19 dias de internação. Por muita sorte, sei lá, acaso, enfim, ou por obra divina, eu não tive nenhuma sequela. Consegui, não só não escapei do pior, que é morrer, mas também não tive nenhuma sequela neurológica. As causas do AVC não foram ainda identificadas, mas Carlos Eduardo não tem dúvidas de que o estresse foi importante. Esse clima de ódio generalizado que está espalhado por todo o país, isso gera um estresse, gera uma tensão grande. Eu acho que isso pesou assim para essa situação, para a minha ocorrência. Como disse o meu médico, ele sempre fala, você leva a vida normal, mas com moderação. Então, beber com moderação, não fumar, agregar alguma atividade física, evitar estresse. É uma coisa, essa é a parte mais fácil, né? Pesquisas recentes dão conta de que o excesso de trabalho e o estresse que ele provoca também são fatores de risco para um AVC. Está correta essa avaliação, doutor Leandro? O estresse, a gente sabe que ele tem um risco muito grande de levar a picos hipertensivos, né? E a hipertensão arterial é o principal fator de risco para o AVC. Então a gente sabe que uma pessoa que vive no estresse, ela tem um risco maior de ter picos de pressão ao longo do dia, ao longo do seu dia. Sim. Aquela pessoa que briga, que é estressada, ela pode ter um pico de pressão e essa pressão muito alta, ela sim é um grande fator de risco para o AVC. Agora a gente está ouvindo falar nessas mudanças trabalhistas e tudo isso, propostas de 12 horas diárias de trabalho. Isso bem não faz. Na verdade, é como ele falou na reportagem, é tudo com moderação, né? Então, assim, as pessoas podem trabalhar, sim, podem trabalhar, não tem problema nenhum, mas elas têm que saber balancear com outras coisas. Por exemplo, os seus hobbies, os seus momentos de relaxamento com a família, com esportes. Então, isso é o mais importante. Sim. Então, levar a vida com uma moderação seria a melhor forma de evitar as doenças vasculares em geral, né? O AVC se encaixa nessa situação. Mas trabalhando 12 horas por dia, onde é que se vai colocar tudo isso? Né? Não é Famílias, fácil, né? esportes e tudo isso. Aí eu queria saber do senhor quais são as diferenças entre um AVC isquêmico e um hemorrágico e qual dos dois tem maior fator de risco. Certo. Quando a gente fala em AVC, 80% dos AVCs são isquêmicos. Então, a maior parte dos AVCs são AVCs isquêmicos. O AVC isquêmico é quando você entope uma artéria do cérebro. Então, essa artéria irriga uma determinada região do cérebro e ela, por algum motivo, ela tem um entupimento, uma obstrução. E nessa região que ela leva o sangue, passa a não receber mais sangue e morre uma parte do cérebro. Esse é o AVC isquêmico.
O AVC hemorrágico ele está em 20% de todas as causas de AVC e a principal causa do AVC hemorrágico é o pico hipertensivo. Né? O paciente que ele, às vezes já é um paciente hipertenso, só que não faz o tratamento adequado, ele deixa de tomar o remédio, porque isso é uma coisa muito interessante, porque a hipertensão arterial, muitas das vezes ela é assintomática, a pessoa não sabe, não sente, não tem nenhum sintoma e quando vai medir a pressão está altíssima. Né? E o pico hipertensivo leva ao rompimento de uma artéria dentro do cérebro. Se o paciente tiver um aneurisma, o aneurisma é uma fragilidade da artéria dentro do cérebro, ele rompe com mais facilidade. Então esse paciente ele pode ter um pico de pressão e essa artéria ela romper a qualquer momento. Né? A medicina avançou muito no tratamento do AVC. Quais as principais mudanças? O que é que se praticava antigamente que não se faz mais hoje, doutor? O paciente, quando chega num pronto-socorro com um AVC isquêmico, por exemplo, é muito comum ele chegar com uma pressão muito alta. Né? Então, o que acontece como eu expliquei, é uma artéria que houve uma obstrução e o próprio organismo, ele por si só, muitas das vezes, ele aumenta a pressão para tentar vencer essa obstrução. Então, é uma forma do organismo, ele mesmo se autotratar. Sim. Antigamente, quando o paciente chegava no pronto-socorro com sintomas de AVC e com uma pressão muito alta, o que se fazia era dar um remédio para o paciente para baixar rápido essa pressão. Né, para ele poder, porque as pessoas se assustavam com aquela pressão muito alta, só que quando você abaixa a pressão muito rápido de um paciente que está ali justamente hipertenso para tentar vencer a obstrução, ele piora muito a obstrução. Então, um AVC que às vezes poderia ser pequeno, ele passa a ser um AVC catastrófico por causa de uma conduta feita de forma muito rápida, né, muito imediata. Né? Então, hoje a gente não abaixa a pressão tão rápido. A gente abaixa a pressão aos poucos, logo monitorizando o paciente, principalmente numa unidade de emergência ou numa UTI, e abaixando a pressão lentamente ao longo das 24 horas, para tentar evitar que faça uma queda muito rápida da pressão arterial. Okay. Né? Nossa próxima pergunta tem a ver com as consequências do AVC. Por que algumas pessoas têm sequelas, sobrevivem e outras não? Quais são os sintomas pós-AVC? Porque tem pessoas que ficam na cama, paralisa um lado, paralisa outro, e tem pessoas que não, ou vem a morte imediatamente. Quando a gente fala dos tipos de AVC, né, o AVC isquêmico e o hemorrágico, isso é bem interessante colocar que o AVC hemorrágico, ele é um AVC muito grave na fase aguda. Então, o risco de mortalidade é muito grande no AVC hemorrágico nas primeiras horas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um AVC hemorrágico causado por um aneurisma cerebral, às vezes 50% das pessoas não conseguem nem chegar ao hospital quando ele tem o AVC em casa ou na rua. Ele pode vir a falecer antes mesmo de chegar ao hospital. Só que aquele paciente que chega no hospital e é tratado, ele melhora, geralmente o prognóstico desse paciente com AVC hemorrágico é melhor a longo prazo. Sim. Diferente do AVC isquêmico, que muitas das vezes o paciente chega com um sintoma leve do AVC. E se ele diagnosticado rapidamente, ele pode ficar sem sequela. Mas se ele chega com AVC isquêmico grave e ele vai ter o tratamento e ter uma reabilitação dali para frente, ele tende a recuperar mais lentamente. Vamos a mais uma pergunta da população. Eu tenho essa dúvida, se eu detectar um aneurisma é uma sentença de morte ou é alguma coisa que você possa cuidar? Não, de forma alguma é uma sentença de morte. Né? O aneurisma cerebral, até 5% da população mundial pode nascer com aneurisma cerebral e nunca diagnosticar. Pode vir a falecer de outra coisa, com uma idade avançada e nunca saber que teve um aneurisma um dia na vida. Quando você descobre um aneurisma, primeiro você tem que saber se esse aneurisma ele tem um potencial muito grande de romper ou não. Porque tem vários tipos de aneurisma, né, em várias localizações de artérias dentro do cérebro. Dependendo do tamanho do aneurisma, esse aneurisma tem que ser tratado. Né, ou cirurgicamente, através de uma neurocirurgia, ou de uma forma que a gente chama de embolização do aneurisma, como foi comentado aqui na reportagem. Né? Então, dependendo desse tamanho, a gente vai ter que tratar. Porque se for um aneurisma muito pequeno, o que se faz é acompanhar através de imagem, através de repetições de tomografia, de ressonância ao longo da vida desse paciente e observar se esse aneurisma está aumentando. Agora, o que faria esse aneurisma aumentar? O cigarro é o grande fator de risco.
né? Então, o tabagismo, em quem tem aneurisma, de forma alguma pode fumar, né? Então, ele tem que eliminar totalmente o tabagismo na vida dele. Aí é uma coisa que não é tão impossível de fazer. Exatamente. Né? É o fator de risco, é um dos fatores Um de dos risco fatores. modificáveis. Agora, um check-up é capaz de apontar essas coisas? O check-up, dificilmente a gente vai para a cabeça, né? Então, a gente faz check-up do pescoço para baixo e Coração. esquece um pouco da cabeça, né? É. Mas quando a gente pensa no check-up, é o quê? Prevenir os fatores de risco, né? Evitar os fatores de risco ou controlá-los, né? Então, é controlar muito bem um diabetes, controlar a hipertensão arterial, como eu disse, é a principal causa de AVC. Então, se você controla a pressão do paciente, você diminui muito o risco de ter um AVC nesse paciente hipertenso. E assim como o colesterol, então fazer os exames de check-up para você ver se o colesterol está bom, se o triglicerídeo, se a glicose, se eles estão adequados, são formas de você prevenir um AVC ao longo da vida. Ok. Familiares podem ser decisivos na recuperação de alguém que tenha sofrido um AVC. Veja alguns procedimentos que podem ser adotados por todos, parentes ou cuidadores. Familiares podem ajudar a praticar exercícios terapêuticos em casa, dar suporte emocional e manter a pessoa motivada rumo a objetivos de longo prazo. Adaptar-se às necessidades da pessoa, por exemplo, falando mais devagar e usando gestos se tiver problemas de comunicação. O cuidador deve ser paciente. A reabilitação é lenta e é frequentemente um processo frustrante. Ser positivo. Ajudar no ganho de independência. Existe fator genético na questão do AVC? Se algum parente próximo teve, aumenta o risco de outra pessoa da família também vir a ter um AVC? Sim, existe uma relação muito importante, principalmente quando a gente fala dos aneurismas cerebrais, né? Uma vez que um paciente teve um aneurisma cerebral e um AVC hemorrágico, uma hemorragia cerebral causada por um aneurisma, os parentes de primeiro grau, eles têm que ser investigados também, né? Então, se uma pessoa jovem tem um AVC, o irmão dele tem que ser investigado, os filhos vão ter que ser investigados depois para poder ver se não tem também riscos de ter um aneurisma. Porque, como eu disse, 5% da população pode ter aneurisma congênito, nascer com eles. Então, essa alteração genética ela pode vir a perpetuar ao longo da vida dos familiares. Tá, ok. Muito obrigada pela sua presença, Obrigado, doutor Leandro. obrigado. Gostamos muito. Para participar do Bom para Todos pelas redes sociais, anotar dicas ou rever o nosso programa, é só acessar o site tvt.org.br. Como evitar um acidente vascular cerebral, quais os sintomas, como se dá a recuperação pós-AVC, não são segredos para a maioria das pessoas. Mesmo assim, os números dessa doença são epidêmicos. De que maneira reverter esse quadro também é familiar a muita gente. Bons hábitos de saúde, alimentação, exercícios e hoje, mais do que nunca, tentar evitar o estresse. Não é fácil em tempos de crise, com a necessidade de se manter o emprego, pagar as contas, sustentar-se ou manter a família, mas é um exercício ao qual temos de nos dedicar com afinco. É preciso estar atento e forte na luta por uma boa qualidade de vida. Afinal, é o nosso direito. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.